Aula 5. Cobertura e acabamentos. Olá, pessoal! Temos muita coisa para ver hoje. E para não perdermos tempo, vamos logo relembrar aquilo que vimos na aula passada. Revisão, aula 4. Do piso ao teto. Na aula passada, executamos as vergas sobre os vãos de portas para evitar fissuras de canto. Prosseguimos com a fixação de objetos nas paredes de gesso. De acordo com o peso de cada objeto, vimos que eles são divididos entre leves, até 5 kg, médios, entre 5 e 30 kg, e pesados, 30 kg ou mais. Vimos que os objetos leves se fixam com colchetes e pregos de aço. Para os médios, buchas clássicas ou de autoperfuração. E os pesados, com a fixação transpassante metálica ou através de buchas apropriadas. Na sequência, aprendemos a marcar e cortar as paredes para o embutimento dos eletrodutos. Você acompanhou como se encaixam os eletrodutos e como se dá o acabamento com a cola de gesso. Por fim, mostramos que a instalação hidráulica é muito semelhante à instalação elétrica, no que diz respeito à marcação, corte das paredes e embutimento dos canos. A aula de hoje está dividida em duas partes. Na primeira, nós vamos concluir a parte estrutural da casa, ao fazer a cobertura com estrutura em madeira e telhas. A segunda parte é para quem gosta de caprichar no serviço. É o momento em que o profissional precisa reunir qualidades como paciência, atenção e vontade de fazer bem feito. Estou falando de acabamento, uma fase importante da obra. Então, vamos por partes. Acompanhe a execução da cobertura de nossa casa de gesso. A cobertura da casa popular de gesso é bastante simples. Ela consiste de uma estrutura de madeira apoiada diretamente sobre as divisórias de gesso. Antes de vermos como se faz, fique por dentro de alguns detalhes sobre o madeiramento utilizado. As peças estruturais, os reforços para suporte e o madeiramento para coberta deverão ser de madeira de lei ou de madeira mista, com tratamento para cupim com óleo queimado. Toda a madeira será serrada e secada, com dimensões compatíveis aos vãos e cargas a suportar. Antes de preparar os caibros, ripas e apoios, devemos realizar a última fiada de blocos. Esta fiada será cortada, dando a inclinação necessária para o caimento perfeito das águas do telhado. Veja como se faz. Primeiro, o mestre de obras marca os blocos das extremidades da casa. Ele traça o ângulo de acordo com o projeto e corta os blocos em seguida. Pronto. Esses blocos serrados serão usados nos 4 cantos da casa. Depois, erga os blocos até a altura da cumieira, como manda o projeto. Com a trena, meça o ponto exato da cumieira e fixe um prego. Estique uma linha até o bloco cerrado, que está na extremidade, obedecendo à inclinação do mesmo. Depois, com a ajuda da régua de pedreiro e um lápis, marque a parede. Então, é só serrar os blocos seguindo a linha traçada por você. Como vocês podem ver ali na casa, seguimos com as paredes que receberão madeiramento do telhado. Elas têm a mesma altura e seguem o mesmo ângulo. Você acompanhou aqui a execução da primeira parede. As demais foram feitas da mesma forma. As divisórias estão prontas para receber as primeiras peças de madeira. Veja o que é preciso ser feito antes de iniciar com a coberta. Gente, uma coisa importante. Não será permitido o uso de madeira com empenos, como esse caibro, por exemplo, ou qualquer outro tipo de defeito que venha comprometer a resistência e a durabilidade da estrutura do telhado. Agora vamos iniciar a fixação do madeiramento sobre as divisórias. Fique atento.
As primeiras peças a serem instaladas são as linhas. Elas são as peças mais grossas e pesadas, que recebem todo o peso das telhas. Por isso, são assentadas sobre as paredes. Esta casa recebe 6 linhas ao todo. Em seguida vem os caibros, dispostos sobre as linhas. Eles obedecem a uma distância padrão entre si. Essa distância pode ser regulada facilmente com uma bitola de madeira. Por fim, chega a vez das ripas, que são mais finas. Elas seguem o mesmo sentido das linhas e se apoiam sobre os caibros, formando um xadrez. Todas essas peças são fixadas com pregos. Chegou a hora de colocar as telhas. Tem gente que pensa que isso é muito fácil e qualquer um pode fazer. Sim, qualquer um pode fazer, desde que faça bem feito, né? E para isso tem que seguir uma ordem lógica. Senão, os futuros moradores desta casa terão uma grande chance de goteiras. E goteira é um troço muito chato, não é verdade? Então vamos lá. As telhas desta casa são de barro cozido do tipo canal. As peças não devem apresentar defeitos, permitindo sobreposições e encaixes perfeitos. O assentamento começará com as telhas calha, no sentido da inclinação do telhado, do beiral para a cumieira. Devemos colocar as telhas com a concavidade voltada para cima e a extremidade mais larga para a cumieira. Na sua parte mais larga, a distância entre as duas fileiras de canais será de no máximo 5 centímetros. O recobrimento entre as telhas canal deverá ser de 10 centímetros. As telhas superiores, que podemos chamar de telhas capa, deverão ser colocadas com a extremidade mais estreita voltada para o lado da cumieira. O recobrimento deverá ser de 10 centímetros. Veja um pouco mais. Fácil, não é? Continue prestando atenção e veja como são feitos outros detalhes do telhado. Repare no detalhe da cumieira. Ela é feita com o mesmo tipo de telha, colocada com a concavidade para baixo e assentada com argamassa num traço de 1 de cimento e 4 de areia. A telha cerâmica tipo canal, ela é mais indicada porque ela é encontrada em vários locais e as pessoas sabem como utilizá-la de uma forma mais sem grandes dados técnicos. Todo mundo sabe colocar a telha em cima da casa. E outros tipos de telhas, além da telha cerâmica canal, elas podem ser utilizadas, que são telhas de fibrocimento e telhas que estão sendo chamadas de telhas ecológicas. E tem no mercado uns 2 a 3 fabricantes, né? Tem um até, inclusive, que é com material reciclado, que ela tem um peso mais leve do que a telha canal e isso faz com que use-se menos madeira na execução do telhado. Vamos em frente com a segunda parte dessa aula. Agora damos início a uma nova fase, o acabamento. O acabamento é o cartão de visitas do bom profissional. É onde seu trabalho fica à mostra. Todo mundo percebe uma cerâmica bem assentada, rejuntos bem feitos, paredes lisas e perfeitas. Por isso, abra o olho e acompanhe de perto algumas das técnicas de acabamento em gesso. Chegamos à fase de acabamento. Daqui para frente, nós veremos técnicas que vão deixar a sua casa ainda mais bonita. E para começar, vamos falar sobre os blocos. Eles são fabricados industrialmente e apresentam ranhuras e linguetas para seu encaixe. Depois de instalados, os blocos apresentam desníveis entre si. Essas falhas devem ser cobertas com massa de gesso. Deve-se aplicar e espalhar a massa uniformemente, no nível da superfície da divisória. Isso é o que chamamos de rejuntamento dos blocos de gesso. Não se trata de um acabamento, mas de um procedimento obrigatório que você deve fazer, mesmo que a parede receba outros tipos de revestimento. Use a desempenadeira lisa ou espátula para nivelar e arrancar possíveis irregularidades. Além da aplicação no acabamento do rejunte de bloco de gesso, existem outras aplicações onde se pode utilizar a massa de gesso. Ela é utilizada no emassamento liso ou texturizado de paredes, por exemplo. Na hora de aplicar a massa de gesso como acabamento, devemos tomar alguns cuidados para garantir o sucesso da aplicação.
mas antes vamos ver como se prepara a massa. Use um balde para separar a quantidade correta da água para a mistura. Lembre-se que em seu manual há uma relação de proporções para você preparar a quantidade necessária e evitar desperdícios. Adicione lentamente a massa de gesso, polvilhando sobre a superfície da água. Deixe o pó absorver a água por cerca de 1 minuto, ou até ele ficar totalmente molhado. Misture com o auxílio de um agitador por cerca de 3 minutos, ou manualmente, por cerca de 5 minutos, até obter uma pasta homogênea e sem caroços. Após preparada e aplicada, a massa de gesso leva 10 minutos para secar ao tato. Para lixamento são 12 horas. Para selar, deve-se seguir recomendação do fabricante do fundo preparador de parede ou do selador. E para a pintura, segue-se a recomendação do fabricante da tinta. Outra dica: nunca aplique a massa de gesso em dia de chuva. Veja na obra como se deve fazer. Aplicação da massa de gesso. Em alguns casos, o cliente quer dar uma caprichada no acabamento de sua casa ou apartamento. A nossa casa popular está quase pronta para ser entregue e nós vamos aproveitar para dar uma embelezada nela com algumas técnicas de acabamento. O que vamos fazer é aplicar a massa de gesso, não como rejunte ou reparo dos blocos, mas como acabamento mesmo. Para isso, é preciso que as paredes estejam curadas. A cura de uma divisória de gesso leva 24 horas. Vamos ver com os nossos colegas como se aplica essa massa. Vem comigo. E aí, João, vamos começar? Fala pro pessoal qual o primeiro passo. O lixamento. Exato. Vale dizer que toda a superfície deve ser lixada sem exceção. Então, mãos à obra. Bom trabalho, hein, gente? Agora é só limpar essa poeira. Limpe a superfície da parede com um pano semi-úmido. Elimine as partes soltas com a ajuda do desempenho de aço. Antes da aplicação da massa de gesso, é necessária a aplicação de um fundo preparador ou selador sobre as divisórias de gesso. Isso facilita a aplicação da massa e evita defeitos futuros, como bolhas ou manchas. Como dissemos anteriormente, as paredes ou os tetos executados com os pré-moldados de gesso, que são os blocos e as placas, apresentam junções com filetes de cola ou desencontro dos elementos. Por isso, nós lixamos e aplainamos a superfície da parede. Você tem que obter uma superfície fosca com porosidade e rugosidade uniformes. Assim, se obtém uma impregnação por igual de toda a superfície, quando aplicamos o fundo nivelador de parede, ou seja, o selador. De preferência, a aplicação do selador deve ser realizada em seguida ao lixamento, para evitar que se sujem as superfícies já lixadas. A massa de gesso pode ser aplicada em toda a superfície da parede por razões estéticas, ou em pontos isolados para a correção de pequenos defeitos, irregularidade, etc. Ela deve ser utilizada apenas em superfícies internas. Para aplicar a massa, você vai precisar do desempenho de aço e réguas. A execução do acabamento da massa de gesso envolve as operações de espalhamento e alisamento sobre a superfície e deve ser feita da seguinte maneira. Com o auxílio do desempenho de aço inoxidável, espalhe a primeira camada da massa de gesso, procurando cobrir toda a superfície. Assim que a primeira camada perder o brilho superficial, aplica-se a segunda camada, procurando corrigir toda a superfície e deixando a parede em condições de lixamento. Por tratar-se de um produto que tem qualidades semelhantes à massa PVA tradicional, os pintores profissionais treinados fazem a aplicação da massa de gesso sem nenhuma dificuldade. A massa de gesso não apresenta retração, por isso pode ser aplicada com réguas para nivelar as superfícies, ou seja, ela pode ser aplicada bem grossa, sem apresentar rachaduras. Depois de lixada, a parede pode ser pintada normalmente. Além da pintura convencional, a massa pode receber um tratamento em textura. É o que veremos agora. A massa de gesso como textura.
Normalmente se usa a massa de gesso para acabamento texturizado para se esconder defeitos em paredes irregulares ou para um efeito mais decorativo, como é o nosso caso. Antes da aplicação da massa de gesso como textura, nós usamos aqui um selador acrílico nessa parede. Acompanhe com o nosso colega. A aplicação da textura pode ser feita com um rolo de espuma rígido, desempenadeira, espátula e etc., dependendo do efeito que se deseje. 24 horas após a aplicação da massa de gesso, recomenda-se a aplicação de selador acrílico antes da pintura para se evitar manchas na mesma. Para finalizar, recomendamos a aplicação de 2 demãos de tinta de acabamento para melhorar a proteção e dar o colorido desejado à textura. Para baixo relevo, se aplica uma massa de gesso mais diluída. Para alto relevo, mais consistente. Quando a parede for receber uma pintura simples, proceda da seguinte maneira. Preparo da massa de gesso para a pintura. Nivele a superfície da parede, que já recebeu a massa de gesso, com auxílio da lixa número 360, tomando-se o cuidado para não feri-la. Remova o pó do lixamento com pano semi-úmido em água. Espere a secagem completa da superfície. Aplique a pintura de acordo com as recomendações do fabricante da tinta. Você viu logo na primeira aula que os blocos em gesso permitem a aplicação de revestimentos variados. Assim, não é só a pintura ou textura que podem revestir uma divisória de gesso. Lá na obra, o pessoal está aplicando outros materiais sobre os blocos. Confira. Pessoal, aqui a gente vai aplicar cerâmica sobre uma parede de gesso. O processo é simples. Espalhe a cola com a desempenadeira metálica do lado liso, distribuindo bem a pasta sobre uma área não superior a 1 metro quadrado. A seguir, passe a desempenadeira metálica com o lado dentado sobre a camada, de 13 mm a 4 mm, formando os sulcos que facilitarão a fixação e aprumo das peças cerâmicas. Assente as peças cerâmicas, que devem estar secas, de baixo para cima, sempre pressionando com a mão ou batendo levemente com um martelo de borracha. O rejuntamento pode ser executado 12 horas após o assentamento. Antes, deve-se retirar o excesso da argamassa colante e fazer uma verificação, por meio de percussão com um instrumento não contundente. Confira. O Nildo está terminando essa parede aqui do box. Agora, Nildo, explica para o pessoal aí como é que a gente descobre que tem uma peça fofa depois de assentada. João, isso é muito simples. Com o martelo de borracha, o qual você está assentando a cerâmica, é só você inverter o lado e com o cabo de madeira você vai testar as cerâmicas. Note que o som... Opa! Deu diferente. Essa aí tá oca, hein? Essa tá. Quando isso acontecer, pessoal, você remove a peça e refaz o assentamento com uma escola de gesso. E aí, pessoal, deu para entender tudinho? Quanta coisa nós vimos juntos ao longo dessas 5 aulas, não é mesmo? Começamos do zero e nossa casa está praticamente pronta. Você deve ter percebido que não falamos em algumas práticas, como o assentamento das folhas de portas e janelas, ou a instalação de peças hidráulicas, como a bacia sanitária, por exemplo. É que esse tipo de instalação varia de materiais empregados e não apresentam maiores dificuldades para que se aprenda com a prática. Por isso, deixamos algumas dessas tarefas para que você aprenda com os mestres e colegas mais experientes. Não é isso, João? É isso, Antônio. Quem quer aprender tem mesmo é que perguntar. Afinal, ninguém nasce sabendo tudo, não é verdade? E para vocês eu tenho um último recado. Toda e qualquer obra só pode ser considerada terminada após um pequeno detalhe: a limpeza. Então, gente, vamos lá e mãos à obra! Mãos à obra. Então, pessoal, acho que chegamos ao fim do nosso curso. Mas não fique triste, porque ainda nos encontraremos na última aula, que trará uma revisão geral.